Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre compaixão. Para nós dizer que o mundo ele carece de um avivamento e de uma reforma, nos coloca como um cristão que tem que estar numa posição ativa. Então, em relação à sociedade, no entanto, nós precisamos discernir a diferença entre o que é ser um ativista religioso e ser um discípulo de Deus. Os ativistas, eles são aquelas pessoas que percebem que algo está errado e reagem buscando solução com base nas suas próprias forças. Já o discípulo do Mestre de Jesus, ele está sempre ciente que ele depende da unção do Espírito Santo para ele ter sucesso ao realizar alguma coisa. Então, em Lucas capítulo 61, versículo 4, a palavra de Deus diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que serão devastadas de geração em geração. Este é o mesmo texto onde Isaías começa dizendo no versículo 1: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar as boas novas. Obviamente, a proclamação do Evangelho é uma consequência de um indivíduo onde uma geração que recebeu esse poder do Espírito Santo. Essa profecia foi cumprida em Lucas capítulo 4, quando ele entra na sinagoga e lê esse mesmo texto e fala: hoje se cumpriu essa profecia. Então, o que nós precisamos entender nesse versículo 4 é que a unção do Espírito Santo, a unção vinda da parte do nosso Senhor, não é apenas para salvação de almas, mas para transformação de cidades. É o que o texto diz. Eles reconstruirão as velhas ruínas, eles restaurarão e restaurarão cidades arruinadas. Nós precisamos de uma geração que não apenas que vai pregar o evangelho para o perdido, mas o excelente seria pregar o evangelho para o perdido nas escolas, nas faculdades, no mercado de trabalho, mas também uma geração que vai se levantar como uma unção para transformar uma cidade. E para transformar uma cidade, no texto de Lucas 4, ele afirma que existe uma unção do Espírito Santo que ela capacitava Jesus para capacitar o reino dos céus, trazer sobre a terra. E essa profecia, ela se cumpriu com tudo o que foi derramado sobre Cristo, também foi compartilhado conosco, para que por meio da sua morte e da sua ressurreição, nós temos a autoridade e essa unção para fazer isso agora. Agora, uma vez que nós carregamos o mesmo ministério de Cristo, é a nossa função e é fundamental para nós entendermos que a melhoria disto depende de nós. Essa unção que muda as nossas vidas, essa unção que nós recebemos para declarar o Evangelho para não convertidos, é a mesma unção para capacitar e restaurar os lugares assolados e as reformas sociais de acordo com o padrão do reino. Porém, antes de agirmos, nós precisamos desenvolver um lugar de intimidade com Deus, que aumente a nossa compaixão em nossos corações. A compaixão é um sentimento de amor por aquilo que fazemos. A grande comissão, ela nos ensina a ensinar e discipular e nos tornar suficiente para nós suprirmos as dificuldades. No entanto, Neemias, ele sentiu as dores do seu povo e ele colocou a si mesmo no lugar dele. E ele sofreu e sentiu as dores dele, como se fosse para ele mesmo, quando houve a destruição de Israel. Então, Mateus 28, o nosso Senhor Jesus disse: toda a autoridade do céu e da terra foi dada a mim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações.
ou mais próximo do original, ide e ensinai as nações. Então nós temos como Igreja de Jesus a incumbência de ensinar nações. Jesus disse na oração do Pai Nosso em capítulo 6, versículo 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque eu estou falando para você que como nós, igreja, nós temos autoridade para trazer para a terra a mesma realidade que existe no reino de Deus. Então, no reino de Deus não existe corrupção, não existe violência doméstica, não existe drogas, não existe família destruída. Que Deus ele está te levantando, me levantando, levantando a nossa geração para realmente restaurar a cidade, reconstruir muralhas. Então, na vida e na história de Neemias, nós vamos abrir, né, capítulo 1 de Neemias, versículo 2 a 4, Neemias ele era um judeu que vivia na Pérsia, ele era o copeiro do rei, e no versículo 2 a palavra de Deus disse, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foram derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a um Deus dos céus. Primeiro ponto, para reforçar para vocês, é que para obras de justiça nós precisamos de compaixão, nós precisamos de amor. Esse é o texto áureo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda obra tem que ser pautada de justiça e fundamentada em amor e em compaixão. Nós vimos isso na vida de Neemias. Antes dele orar, antes dele ser enviado, a palavra de Deus disse que ele sentou e chorou. Ele lamenta a situação dos seus irmãos que estavam passando por tamanha destruição em Jerusalém. Entenda que Neemias estava numa posição confortável. Ele era copeiro do rei, ele tinha segurança, ele tinha um futuro garantido. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma situação segura para si, ele senta e chora. Ele sofre a dor do próximo, ele se relaciona com aquele que está passando dificuldade. Nós precisamos de uma geração que pregue Jesus não apenas como uma obrigação, mas sentindo a dor do próximo. Se nós queremos uma reforma nas nações, nós precisamos sentir o que o perdido está sentindo. Nós vemos que é uma marca no ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 7, versículo 12 a 15, quando Jesus ressuscita o filho de uma mãe viúva, a palavra de Deus disse que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Jesus se compadeceu daquela mãe. Então, em Mateus capítulo 9, Jesus ensina os seus discípulos a orarem ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores. Jesus, ele olha para a multidão e ele tem compaixão delas. Mateus capítulo 14, a palavra de Deus diz que quando Jesus sai do barco e ele viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles. Mateus 15:32, na segunda multiplicação de peixes, né? Ele disse que ele tem compaixão, porque faz 3 dias que eles não comem nada. Mateus capítulo 20:34, Jesus teve compaixão dos cegos de Jericó e tocou nos olhos dele. Marcos 1:31, Jesus cheio de compaixão, ele estendeu, falou, quero, seja purificado. Então ele cura o leproso. A compaixão foi uma característica do ministério de Jesus. E da mesma maneira como o Pai enviou Jesus, eu e vocês somos enviados por ele. Então nós precisamos do nosso coração queimando com compaixão. Antes de qualquer coisa, nós temos só autoridade
só a partir daquilo que nós amamos. Se nós queremos transformação, nós precisamos amá-la. Se nós queremos uma transformação no Brasil, nós precisamos amá-lo. Nós precisamos sofrer a dor que estão sofrendo. Então, diante de tantos exemplos na escritura, nós vemos que a compaixão é um elemento indispensável para nós anunciar o evangelho. Sem um coração como o de Jesus, nunca conseguiríamos manifestar o amor de Deus. Isso porque a real autoridade dessa causa só vem quando nós nos sensibilizamos por ela. Pense em quanto de compaixão nós temos para o nosso próximo, o quanto nós usamos o nosso coração e ele está disposto a ouvir a voz de Deus e sentir essa compaixão e chorar pelo seu próximo e ter piedade para nós termos, restaurar e trazer o reino de Deus aqui. Dê um like e se inscreva no nosso canal. Até!